Quadrado de Dragon Ball, volumes 1 a 4. Pois bem, quem diria que teríamos Dragon Ball aqui no Ao Quadrado? Eu sou o Estranho, tô aqui para mais um Reenquadrado, acompanhado de... Izu e o Judeu Ateu. Exatamente, estamos aqui para fazer O Reenquadrado, ele é esse quadro que a gente tem há muito tempo, que nós lemos um mangá de 4 em 4 volumes, normalmente ou buscando terminar um mangá muito longo, ou buscando alcançar alguma parte específica de um mangá que falta motivação para as pessoas lerem. Ou pegando, eu acho que esse é o caso daqui, um clássico que as pessoas não leem. Exato. A parte inicial de Dragon Ball, ela vive no imaginário popular meio distante em comparação com a fase adulta, né? O que no anime chamou-se de Dragon Ball Z. E a fase inicial, muitas vezes as pessoas lembram de ter visto um ou outro episódio ali perdido, é isso que a gente vai discutir, mas é isso, vamos falar sobre esses 4 primeiros volumes e vamos ler até o final dessa saga do Goku menor, do Gokuzinho. Sim. Que vai até mais ou menos o volume 16. Então vão ser 4 programas. Perfeito. Popularmente conhecido como Dragon Ballzinho. Dragon Ballzinho também é uma outra possibilidade. O Bocha também vai participar desse programa, mas nesse primeiro ele não pode participar. Ele deve chegar no segundo programa. Então, por isso que estamos com um quórum um pouquinho menor do que costuma ser. Antes de mais nada, Estranho, eu queria lembrar que você pode apoiar. Esse é um episódio que muita gente pode estar chegando de primeira. E se você gostou, você vai gostar. Você vai gostar da nossa conversa aqui. A gente grava o Ao Quadrado há 10 anos. E se você quiser apoiar a gente, você pode ir pro apoia-se/Ao Quadrado e apoiar a gente em categorias de 5 ou 10 reais, nas quais você não ganha nada além do apoio que você vai dar para continuação de melhor qualidade pro Ao Quadrado. Dito isso, você ganha uma coisa, eu menti, que é a leitura do seu nome aqui no podcast, correto, Estranho? Exato, a gente vai falar o nome de mais 5 apoiadores e vamos repetindo isso em cada programa até falarmos de todos os que tiverem. Então vamos lá, Judeu, eu falo um, você fala o outro. Diz. Henrique Campos, Vitor Honorato da Silva, Nil HJ, Walter Matheus Vidigal e Miguel Alencar Rosa Teixeira Mendes. Muito bem, muito obrigado a vocês que nos apoiaram. Sim, alguns nomes conhecidos aí, né? Sim, reconhecemos todo mundo, são ouvintes de longa data e agradecemos muito o apoio de vocês. Perfeito. Vamos começar, porque eu acho que Dragon Ball, dentre todos os reenquadrados que a gente fez, ele tá num lugar muito estranho e muito diferente, porque ele é o que tá mais presente no imaginário popular do mundo, de termos de cultura pop, de franquia. Dragon Ball, ele faz parte da nossa vida. É isso, essa é a realidade. Você, Judeu, você teve um período da sua vida que você não morou no Brasil. Ainda assim, você teve contato com Dragon Ball também? Tive, mas se eu puder começar aqui já, eu acho que eu tenho uma experiência bem única com Dragon Ball, porque eu vi o Z em partes na TV aberta, como qualquer criança crescendo ali no começo dos anos 2000. Eu vi um episódio ou outro só do Dragon Ballzinho. Eu realmente não tenho o conhecimento desse clássico, nenhum praticamente, do começo, principalmente do começo dessa história. Eu vou falar que ler esse mangá pra mim tem sido uma experiência meio que, quase como que eu tô lendo uma prequel do Dragon Ball que eu já conhecia, de verdade, porque vão surgindo os elementos e o que? É daí que vem isso, sabe? Eu realmente, eu tinha um conhecimento quase nulo desse Dragon Ball clássico e tem sido uma experiência bem única, eu acho, pra mim, porque eu realmente não tinha quase nenhum conhecimento do Dragon Ball clássico e nada nem que eu peguei por osmose, inclusive, porque, tipo, sei lá, o Dragon Ball Z eu nunca revi ele inteiro, mas, sei lá, eu joguei os videogames, sabe? Todo Budokai que saía eu jogava e eu via a história do Z do começo ao fim inteira de novo, sabe? Mas nunca teve um videogame
da história que eu joguei do Dragon Ball clássico. Então, eu realmente eu sinto essa experiência do zero aqui. Beleza. E aqui também nesse podcast eu acho que a gente tem um oposto, porque eu acho que pra mim, pelo menos, o Iso é a pessoa que eu conheço que mais entende de Dragon Ball. Não estou dizendo que é o que mais gosta de Dragon Ball, mas com certeza é o que mais entende de Dragon Ball. É verdade? Você gosta bastante? Como que é? Talvez eu seja o que mais gosta do que você conhece também. Então, com alguma margem de erro. Uhum. E alguma margem de erro também de que o círculo social do estranho não é o Brasil. Tem muita otaku que entende mais Dragon Ball que eu. Uhum. Não quero, mas eu gosto muito de Dragon Ball, eu entendo muito Dragon Ball e é o meu primeiro em vários pontos da otaquice que existem. Uhum. Eu comecei a ver o Dragon Ball quando passou no SBT, o Dragon Ballzinho, que eu vi antes do Z, quando eu era um nada, quando eu tinha o quê? 6, 7 anos? Sim. Um nadinha de gente, e eu via no SBT, eu não conseguia ver todo dia, eu perdi episódio, às vezes reprisava do meio do nada, o SBT no meio da Red Ribbon, e não existe nada posterior à Red Ribbon. Uhum. E esse era o meu Dragon Ball. Aí, de repente, eu comecei a ver a versão Z. Eu estudava à tarde, eu não podia ver na Band, eu só comecei a ver o Z quando eu ganhei TV a cabo. Aí eu via no Cartoon Network à noite. E aí, quando eu comecei a ver o Z, tava no meio do Freeza. E o que eu perdi, sei lá. Sim. O que mudou? Sei lá, mas você vai na onda. Dragon Ball. Você aprende. E eu acho que Dragon Ball é uma série que ninguém, no Brasil inteiro, ninguém viu do jeito certo. Ninguém viu. Eu vou acompanhar a jornada do Goku encontrando a Bulma até o Majin Buu. Todo mundo pegou uma parte confusa e foi na onda. Todo mundo tem uma memória montada de Dragon Ball. Tipo, ninguém viu do começo ao fim. Talvez depois de adulto. Do começo e terminou no fim. Pelo menos ninguém foi apresentado nesses termos. Talvez alguém tenha depois visto do começo ao fim. Eu depois fiz do começo ao fim porque Dragon Ball também foi o meu primeiro mangá. Sim. O primeiro mangá que eu comprei na vida foi a edição número 1, Dragon Ball da Conrad, no ano 2000. Que foi a primeira coleção completa que eu tive de um mangá. Ela não existe até hoje. Eu não fui uma criança que cuidava dos próprios mangás. Eu perdi muito. Mas foi o primeiro que eu comprei do primeiro ao fim. Até porque eu tenho cultura de mangá muito de banca de jornal. Sim. Eu gosto de ir uma vez por semana, 2 vezes por semana na banca de jornal e ver o que tem e comprar uma coisa que tá com uma cara bonita. Que é como eu comprei quase todo o mangá que eu já colecionei na vida. Eu nunca fui de livraria, de encomenda, de assinatura. Eu gosto de ter algo que me faça ir na banca e xeretar. E Dragon Ball foi um que eu comprei na banca do primeiro até o último, até o Majin Buu. Dragon Ball foi o seu jornal de adolescente. Você ia lá na banca, olhava o cara e comprava um jornalzinho ali. Então eu tenho a experiência do mangá de ter lido do começo ao fim, depois eu já tinha visto quase tudo que eu podia ter visto no anime antes, porque o anime é mais rápido também. Anime é fora de ordem. Foi. Eu também, a minha história é a história básica brasileira também aqui, né? De quem. Essa mesma narrativa sua, de ter visto. Eu via o Dragon Ball no SBT, aí depois eu vi um pouquinho de Dragon Ball Z meio perdido, aí eu vi Cartoon Network também lá na frente, aí eu lembro que eu demorei pra ver a parte do Vegeta, Nappa, que tem ali, mas eu conhecia por causa do jogo, tinha um RPG que era basicamente a história do mangá e do anime refeito num RPG que você jogava com cartas lá, então eu recriei essa história parte jogando ali, e aí eu li, eventualmente um pouco mais crescido, eu li o mangá. Só que hoje eu acho que já deve fazer uns 15 anos que eu li o mangá. Facilmente. Então, eu ia lendo pra esse programa, eu ia lendo e lembrando de coisa. Tipo, ok, eu lembro exatamente disso. Eu lembro exatamente da piada que vai vir agora. E tinha poucos detalhes que eu não pegava. Mas ele fica... o Dragon Ball, por ele ser essa presença constante, né, na vida da cultura pop, a gente acaba não esquecendo muito dos detalhes, né? Eles sempre acabam voltando de uma forma ou de outra. Mas o que justifica esse programa é justamente que essa primeira parte, a parte do Gokuzinho, do Dragon Ballzinho, é a parte que ou as pessoas viram quando criança e nunca mais voltaram, ou viram também meio quebrado e nunca viram completo, leram o mangá lá atrás, então tipo é uma coisa que tá muito distante da memória das pessoas. Eu acho que é legal a gente resgatar, porque para todos os efeitos ele tá criando um gênero aqui, né? A gente tá vendo o nascimento de um estilo de mangá que viria a ditar muito do que a gente lê hoje em dia. Apesar de que daria pra argumentar que o forte do gênero foi sim criado no Z, e justamente é isso, o Dragon Ball clássico é a parte que menos quando é revivida na cultura popular, né? Na cultura pop. Ninguém menciona com frequência essa parte do mangá. Então eu realmente tenho muito interesse
em ler e buscar pra mim esse buraco do meu conhecimento. Muito Eu bem. acho que a decisão é gradual, e nesses 4 primeiros volumes é o extremo, assim, é o que a coisa menos parecida com Battle Shonen que pode ser. Exato. Esse começo do mangá, ele é muito, e eu acho que a gente já entra agora pra falar de fato desses 4 volumes, porque ele realmente, eu acho que ele não é ainda aquele que viria a ser o ditador de um estilo, né? O ditador não, né? O precursor de um estilo. Também ditador, ele viria a estabelecer alguns tropos que seriam repetidos à exaustão depois. Mas esse comecinho em específico, né? Esses 4 volumes, a gente passa por uma jornada meio de aventura / comédia, e aí ele vai enveredar pra porrada bem no finalzinho, né, desses 4 volumes, né, só quando ele vai entrar no treinamento e no torneio. O que você sentiu, Judeu? Você que tinha essa leitura esse conhecimento meio vago. O que você esperava desse começo? E esse começo bateu com o que você esperava? E curiosamente bateu sim, porque se eu tinha algum conhecimento osmótico do começo de Dragon Ball é que ele começa bastante com a piada, né? Eu sei que o Toriyama vem de Dr. Slump, que era um mangá 100% gag, né? De humor. Uhum. Então, definitivamente bateu com o que eu tava esperando. E também eu li o primeiro capítulo somente para um podcast bem antigo que eu gravei com você, Estranho. Uhum. Então, eu sabia um pouco da vibe que tava por vir. E disso não houve surpresa pra mim. Se eu puder direcionar só o assunto já pra uma conversa específica, se eu tive uma surpresa, pelo menos, é que eu sabia também de osmose. Tinha algumas piadas que, sei lá, não dataram tão bem, dizem por aí, né? Que a menina de 16 anos ali é constantemente abusada, não sei se é a palavra, mas sei lá, sexualizada, alguma coisa assim. Os personagens homens nesse mangá são pervertidos, bizarros, né? E eu sabia disso, eu só não sabia que era tão constantemente. Eu não sabia que, tipo, o tempo todo ia vir uma piada sem graça pra mim. Eu não quero logo de cara, sei lá, problematizar esse mangá, porque, sei lá, eu não acho tão problemático assim no final das contas. Eu só acho honestamente sem graça. Toda vez que vê uma piada da Bulma tendo que vender o corpo dela pra fazer alguma coisa, eu ficava, eu só acho sem graça, tanto faz só pra mim. No geral, eu não achei esse mangá muito engraçado até agora, pra mandar a real. Então tá aí a minha opinião, minha opinião polêmica logo de cara. Mas é bem claro que o Toriyama pensou em uma piada pra ser o que sustenta o primeiro arco de Dragon Ball. A piada é personagens são tarados. Essa é a piada. Que tá no centro do primeiro arco. Sim, os personagens são tarados e o Goku ele é inocente e vai ter esse contraste. É isso, tá todo mundo horny nesse mangá, menos o Goku, e é essa a piada. Essa é a piada. Porque realmente, todo mestre que me aparece é o quê? Eu sabia, ele é um pervertido. Aí o porquinho aparece, como é que é o nome dele? O Long. O Long aparece, eu acho que eu sabia que ele era tarado também. Aí o Yamcha aparece, esse eu não sabia que ele ia ser tarado, não. Ok, ele é tarado no começo do mangá também. Aí o Kuririn aparece também. Até né? A Bulma é tarada. Todo mundo é tarado. É impressionante. Inclusive, é uma coisa que eu acho que é legal notar em Dragon Ballzinho, pra quem, principalmente pro Judeu que lê como prequel, e pra qualquer leitor que leia como prequel, todo mundo, quando é introduzido, é a pior versão de si mesma que eles podiam ser. Uhum. A Bulma nunca foi uma pessoa tão ruim quando ela foi assim que ela conheceu o Goku. Sim. Você nunca mais vai ver a Bulma no seu pior. O Kuririn, mesma coisa. Ele nunca foi tão desagradável pelo resto da vida dele quando ele foi assim que ele encontrou o Goku. Porque é um exercício constante que a gente vai ver. Que a gente lembra dos personagens como ótimos amigos do Goku, porque eles vão virando pessoas muito melhores. Porque o Goku torna todo mundo uma pessoa melhor pela companhia dele. E quando a gente vê a Prico, a gente vê que ninguém era muito da hora quando apareceu. Ninguém era uma boa pessoa. E vocês sentem, eu até queria trazer essa discussão, vocês sentem que isso é por conta, e isso com certeza é explicitado até pelo próprio Toriyama, isso vem um pouco na conta de que ele não tinha um direcionamento nessa história, né? Ele tinha algumas ideias e dá pra ver claramente que o Toriyama tá fazendo essa história no improviso. Ele tá tirando as coisas do que aparece, né? Vou fazer isso aqui, é isso aí, essa é a minha história. E isso fazia ele tentar cair muito pro lado da obra anterior dele, que era Dr. Slump, que a ideia era de comédia. Então ele tava, fazendo uma aventura, mas a muleta dele era comédia e ele encontrou essa piada e ficou nela. Vocês
sentem que tinha, sei lá, a falta de direcionamento deu essa sensação de que, sei lá, parece até meio repetitivo às vezes com essas piadas? Eu acho, relendo, eu não tinha pensado nisso antes dessa última releitura, que o Toriyama não tinha um direcionamento de história nenhum, mas ele tinha uma ideia no começo forte, que era a da paródia. É de pegar elementos muito clássicos de história de aventura, e muito clássicos por serem cool, ou por serem nobres, ou por serem importantes, e deixar eles o mais deselegantes possível. Que aí deixou do Horn, assim. Basicamente é isso, pegar esses elementos clássicos. O monge é Horn, o Kuririn ali. Né? O grande monstro tá assustando todo mundo? Não, ele é um bosta. E ele é um bosta Horn. O grande ladrão que te assusta? Não, ele é um cara Horn com medo de mulher. Ninguém tá cool. Mas todos são contextos em que o personagem de aventura colocaria um personagem muito cool. Sim. O Yanti era pra ser cool, o Gilmao era pra ser cool, o Hey Boy lá, o Oolong era pra ser cool, e ninguém tá cool. E acho que é pra deixar todo mundo deselegante e pra parodiar estilos de aventura, esse tipo de história, que já é um tipo de história que é clássica naquela época. Sim. Dito isso, também acho que essa falta de direção deixa um pouquinho repetitivo, mas não o bastante, eu diria, até que no final das contas. Um aspecto, por exemplo, que me deixa repetitivo não é nem as piadas. Uma hora você, ok, beleza, ele vai fazer essas piadas. Um aspecto que me deixa um pouquinho cansado é que realmente demora pro Goku encontrar alguém pra lutar, sabe? Então, literalmente toda a luta do Goku por 4 volumes é uau, esse menino é muito forte. Mas eu sinto que isso... Não tem esforço nenhum, em nenhuma luta. Mas é porque eu sinto que não era um mangá de luta até virar. Ele parecia pra mim claramente uma história de aventura mesmo. Sim. Que era a piada, que tem a piada dos tarados que a gente falou, e tinha essa piada que o Goku é forte e inocente. Que eu acho que carrega a parte divertida pra mim desse começo é isso, né? O Goku sendo completamente desprovido de qualquer malícia, e aí tinha uma ou outra piadinha que hoje em dia é velha, mas era divertida. Tipo, ele olhar pra TV e falar: o que esse cara tá fazendo dentro de uma janela pequenininha? Sim. Ou ele tentando pular no vidro sem saber que existe vidro, sabe? Esse tipo de coisa. Sabe o que é? É One Punch Man. É isso que é. Dragon Ballzinho. Por um bom período ali. É tipo, ok, a piada é que esse menino derrota todo mundo imediatamente. Essa é a piada constante. Mas eu acho que funciona nesse começo essa parte, principalmente por essa personalidade do Goku, de ter algo a se trabalhar nessa inocência dele. Sei lá, quando ele enfrenta o Long, por exemplo, que o Long tinha uma piada, que ele era fracote, e aí tem todo um duelo mental de bobeira com o Goku ali, né, de ele virar morcego, tentar fugir. Tipo, é divertidinho. É divertidinho. Mas é completamente só aventura. Não foi feito pra ter uma ação ali, né? Uma luta de verdade. Até porque quando tem conflito, quando tem obstáculos reais, geralmente são aqueles que não são resolvidos com força. Tipo a montanha de fogo ou a armadilha do Pilaf. Sim. Dito isso, essa falta de direcionamento dele, se eu puder modificar a conversa para uma outra parte já, para mim, acidentalmente ou não, cria nesse mangá um aspecto que definitivamente falta em muito mangá, da Jump até especificamente, eu diria hoje em dia, que é o senso de... acidentalmente um senso de urgência. Porque se teve uma surpresa pra mim nesse mangá que eu não esperava, é que no segundo volume eles já invocam o dragão. Eu não achava que isso ia acontecer. Eu não achava. De forma alguma. Eu sabia da página clássica do final desse mangá, que é o Toriyama falando: calma aí, galera, não acabou, tá bom? Tem mais uma parte. Mas no comecinho desse mangá ele tem que mandar essa página já. No segundo volume ele tem que: calma aí, galera, o mangá não acabou, tá? Vai voltar já daqui a pouquinho. Que é quando ele vai treinar lá com o Kami-sama, né? Ah, não. Com o Kame Sennin. Com o Mestre Kami. Com o Mestre Kami, desculpa. Com o Mestre Kami. Porque o nome do mangá é Dragon Ball e eles invocaram a Dragon Ball. Não tem mais o que fazer agora. Mas ele do leitor da Jump, você não acha que isso foi também porque alguém podia achar que o mangá foi cancelado? Porque não, possivelmente. Pensa a gente lendo esse mangá toda semana, como se ele tivesse estreado agora no mangá da Jump. Nossa, a capítulo 16 resolve o objetivo do mangá inteiro.
Você ia chegar na hora, Judeu. Você ia falar, ok, foi cancelado, fudeu. Foi Não tem mais epílogo semana que vem. No primeiro volume já tinha 5, sabe? Tipo, já tinha 5 esferas do dragão, já praticamente. Foi bem rápido, né? Isso. Mas aí eu acho que a gente pode então falar dessa primeira parte, já que a gente costuma separar um pouquinho, né, em grandes momentos, né? Eu acho que esse grande momento da busca das esferas do dragão, eu queria justamente comentar que ele não era um mangá de luta, e eu acho isso muito revigorante, mesmo sendo velho, né? Mas, tipo, ele é meio que revigorante pra um tipo de história que é difícil a gente ver, que é uma aventura bem honesta, com um objetivo muito claro e que permitia fazer qualquer loucura. Então aparece a tartaruga e aí encontra o Mestre Kami, aí tem a montanha pegando fogo, aí tem o Yantia ladrão, aí tem o Pilaf. Tipo, é coeso com uma aventura aberta, né? Tipo, é divertido, é interessante você acompanhar uma mini road trip que é descompromissada praticamente, né? Eles estão buscando algo que só fica urgente no final. Mas antes disso não era urgente, né? Ninguém tava atrás disso. Eles estavam buscando. O que você acha dessa primeira parte, Iso, dessa busca pelas Dragon Ball? Você sente que é um bom ritmo? O que você acha? Eu gosto. Acho divertido, acho que é uma aventura. É que ela vem numa época que esse tipo de história ainda não tá corrompido por como o videogame mudou a cara que esse gênero tem. Nossa, sim. Porque, inclusive, ganhou essa cara justamente com a construção do próprio Koriyama, que ajudou pra caralho em Dragon Quest. Eu não tenho certeza do quanto ele ajudou em roteiro ou só em arte. Eu não sei de Dragon Quest. Mas eu sei que é só arte. Assim, Dragon Quest ajudou a mudar a cara que esse gênero de aventura tem. E todo mangá puxa muito Dragon Quest. As quests e side quests que tem não tem cara de que tá copiando um videogame. Que eu sinto muito nesse gênero hoje em dia. E mesmo assim eles podem fazer essas brincadeiras de mas pra passar da montanha você tem que achar tal item pertence a um velho sábio. E eles podem fazer esse tipo de distração que eu sinto que eu gosto bastante disso. Eu acho estranho, eu acho curioso, porque eu tinha esquecido disso também. Sim. Mestre Kami tinha uma essência mística na primeira aparição dele, né? Sim. Tipo, ele tem a nuvem voadora, ele conhecia a Fênix, ele bebeu a poção da imortalidade, ele possui o leque místico, ele invoca a tartaruga voadora. Essa cara dele não volta. Não. Quando ele apareceu, eu completamente senti a vibe de que, ok, esse personagem nunca vai voltar. Era uma piada, né? Era um personagem piada e boa, acabou. Acabou aí. Ele é guardião de tantos artefatos e animais mágicos, itens mágicos, e morreu esse aspecto da personalidade dele completamente. Sim. Voltou outro velho. Quando o Goku vai treinar com ele, já é outro velho ali. Sim. Acho muito louco. No sentido de estar lendo esse clássico dos mangás, eu definitivamente sinto estranho dessa primeira parte até eles summonarem as Dragon Balls. Eu sinto que 1 bilhão de mangás tentaram fazer esse tipo de mangá de comédia na Jump e, tipo, quase nenhum conseguiu no final das contas, tipo, de fazer uma história contínua, mas que é inteira gag no final das contas, sabe? Não tem esse mangá na Jump. Eu, pelo menos na minha história acompanhando, eu vi muitos tentando e nenhum conseguiu, praticamente. Tipo, não, calma aí. Ou é só gag, né? Ou é só a comédia, capítulos soltos sem nenhuma continuação, ou tenta fazer e imediatamente vira o Battle Shonen. Não por escolha, sabe? Dragon Ball é completamente acidental que ele virou um mangá de luta. Você percebe isso lendo. E eu sinto que eu nunca mais vi na Jump um mangá de comédia contínuo dessa forma, não. E é bem pelo formato que você nota, o capítulo quase sempre termina na punchline. Mas a jornada avançou no capítulo. Ela sempre avança. Todo capítulo avança a jornada. Nenhum capítulo é uma aventura descartável que pode ter rolado fora de ordem ou episódio. Mas o objetivo do capítulo, essa é uma grande piada. Mesmo assim, o capítulo não é não engraçado. Embora eu ache não engraçado, mas não é esse o eu sinto que aí é nesse ponto que entra a parte do que a gente, eu acho que a essa altura da vida, da sociedade, a gente pode falar da genialidade do Toriyama de ser um excelente quadrinista. Porque é a coisa mais fluida pra se ler possível.
você vai lendo e não para. A história vai embora. Você vai, tipo, ok, vamos lá, porquinho agora. Vamos lá, mestre tarado. Vamos lá, ladrão. Sabe, tipo, uma coisa puxa a outra de uma forma tão leve, tão fluida, descompromissada. Isso com certeza vem de uma confiança de um cara que tinha feito um mega sucesso antes. E ele tava muito, tipo... esse mangá, ele vai rolar, sabe? Tipo, ele tava muito... Não se preocupa, não. O plot da história vai ser lutar contra... Do primeiro capítulo vai ser lutar contra um dinossauro voador. E esse é o capítulo, foda-se. Esse é o meu primeiro capítulo. E é de uma confiança na sua própria capacidade muito boa. Mas é uma confiança que não vê de graça, porque você falou estranho. Uma coisa puxa muito a outra, e isso dá uma sensação de que ele não tá perdendo tempo, ele não tá fazendo você perder tempo. É isso. De tudo que a gente leu desses 4 volumes, mesmo os capítulos mais... sei lá, eles no deserto com o Yantia. Não avança nada, não importa. Mas eu senti que tava seguindo um fluxo. De todos os capítulos, só a luta contra a gangue dos coelhos ali, que eu achei... Eu podia arrancar esse mangá, essa parte do mangá que não ia perder nada. De resto, não escreveu pra nada mesmo. De resto, tipo, é fluido, vai seguindo a história, sabe? Acontece alguma coisa, personagens se juntam à história. Realmente não parece que ele tá jogando as coisas fora. Falta isso dos mangás de gag hoje em dia. Deixa eu falar, eu tô pensando, não sei porquê aqui, mas não é um exemplo horrível, algo como Beelzebub, sabe? Tem essa aspiração de... Oi? Falta sim Beelzebub bastante. Falta essa... Ele tem essa aspiração de ser isso, sabe? Eu sou um puro comédia e eu tenho um começo, meio e fim. Mas, tipo, ele perde tempo. Ele não vai pro ponto, sabe? Ele não faz nada acontece em nenhum capítulo nunca. Então, E o Toriyama, acho que ele tem um talento grande nessa primeira parte de manter um senso de fluxo baseado nas complicações da jornada. Uma coisa que eu reparei nessa releitura é que eles quebram muito carro e tem que ser recompensados por alguém com um novo carro. Toda hora quebra carro nessa história. Coitado dos carros. Não dura nada. A Bulma usa o quê? 5 ou 6 carros pra chegar até o Pilaf. E essa noção de estamos sempre tendo que trocar de carro passa um sentimento de fluxo mesmo, tem coisas constantemente acontecendo. Eu notei isso específico. A história tá também avançando, né? As passagens são episódicas no sentido de que encontra a tartaruga, encontra o Mestre Kami, acabou essa parte, vamos encontrar o Yantia, vamos pra montanha, vamos pro... É episódico nesse sentido, mas ele é contínuo no sentido de que uma coisa aconteceu na sequência da outra e é claro que uma coisa veio depois da outra. Por causa desses elementos, por causa de personagens se juntarem, por causa dos... Porque você tem completa razão, isso era tão mais fácil, mente vazia, por que eu vou pensar nisso? A Bulma continuar enviando as cápsulas, porque ela teria um fim pra essas cápsulas, não tem motivo, sabe? Sim. Mas que ela perde as cápsulas e alguém tem que dar o carro, sabe? Que eles têm que andar a pé uma hora. Você realmente sente a história andando. As cápsulas, quero fazer uma proposta pro reenquadrado inteiro. Pensem que Dragon Ball se passa numa utopia socialista. Começou. Porque tem uma coisa que me chamou muita atenção em Dragon Ball, que eu nunca tinha parado pra pensar, até me falarem uma curiosidade. Quando teve a Revolução Russa, teve um arquiteto na União Soviética chamado Moisés Ginsburg, que fez uma proposta de casas que fossem facilmente desmontáveis, para que se uma pessoa vai mudar de cidade, ele pudesse levar a casa inteira com ele e colocar a casa em qualquer lugar que dê na telha, porque terra não tem dono mais. Sim. Porque como não tem propriedade privada, todo terreno é 100% público para qualquer pessoa colocar uma casa onde bater o olho. Eu sinto que essa é a proposta política por trás das cápsulas. Sim. As cápsulas são feitas por trás da exata mesma ideologia. Qualquer terra livre, eu jogo minha casa. É uma boa leitura. Nenhuma terra tem dono em Dragon Ball. Toda terra é livre pra alguém colocar a própria casa. E depois tirar quando parou de usar. Sim. E tem um não apego à materialidade das coisas, que é assim. A Bulma perdeu uns 3 veículos aí. Tipo, não é barato isso aí, né? Mas talvez nesse mundo seja. Por algum motivo, né? Porque era isso. Tipo, em português o nome é Rei Cutelo, né? Mas o nome oficial é... Como é? Gyomao. Às vezes ele aparece como Ox King, ele é vilão recorrente de muito mangá.
Isso. E ele dá um carro. Ele diz, leva meu carro. Porra, que coisa mais de brother é essa? Leva meu carro, não dá nada não. Tá tudo certo. Falando em carros, esse é um aspecto que a gente comentou quando a gente leu o primeiro capítulo, mas a arte dele não é de se jogar fora. Assim. Não, pelo contrário. Tem tanta personalidade, né? Tem tanto objetivo na arte dele. Que se as piadas dataram alguma coisa, eu juro, eu não digo esse tipo de coisa da boca pra fora. Eu veria esse mangá sendo publicado hoje em dia na Jump. Seria um tiquinho excêntrico, talvez, mas não demais, não, sabe? O estilo dele ali tá presente, é perfeitamente cabível pra um mangá hoje em dia, sabe? Eu realmente sinto que tá 100% lível pra um leitor hoje em dia no aspecto da arte e da quadrinização. Esse mangá, no final, é uma desculpa pro Toriyama desenhar máquinas da hora. É isso que eles são muito da hora. Cada carro é diferente, cada carro que eles recebem, sabe? Cada carro, cada casa. É carro, é moto, é robô. Tem de tudo. Ele gosta e ele faz. Tem nada de errado. Aqueles robôs do Pilaf eu acho da hora. Também. Tudo é da hora nisso. A gente, nessa parte de aventura, ele entra... Eu sinto que na hora que ele enfrenta o Yantia, né? Na hora que a gente tem essa passagem com o Yantia, que tenta roubar as coisas deles, eventualmente descobre o que são as Dragon Balls e vai querer roubar também. E esse é o momento em que o Toriyama, ele olha e fala assim, acho que isso aqui pode ser um mangá de luta. Que tem uma luta muito da hora contra o Yantia, tipo, em termos de movimentação e agitação. Ele é uma coisa que, novamente, a gente não vê mais hoje em dia de ter uma trocação básica, assim, tipo, uma trocação honesta. Eles só estão trocando porrada, e é um capítulo deles trocando porrada, ninguém tem poder, ninguém faz nada de muito diferente, é só a galera dando porrada. E eu sinto que foi nesse exato momento que o Toriyama olhou e falou, tem algo aqui, talvez. Lutas da hora, né? E a gente tá dando pouco crédito pra ele também, talvez desde o começo ele imaginou algo que ia caminhar pra esse caminho, né? Mas definitivamente, lendo no caso essa impressão, né? Se foi, parabéns pra ele, mas Sim. Eu quero, já que a gente tá falando dessa... Você ia puxar alguma coisa? Não, pode falar. Já que a gente tá falando ainda dessa passagem da aventura, eu queria falar um pouco da passagem quando eles encontram a Titi e o Mao, que é o pai dela, e a montanha pegando fogo, e aparece o Mestre Kami pra apagar a montanha. E a gente é apresentado a coisa, eu acho que um dos momentos mais icônicos da história da cultura pop, que é o primeiro Kamehameha. Sim. O que você achou, Judeu, de como isso foi apresentado pela primeira vez? O primeiro Kamehameha feito na história. Bem feito, porque é bem icônico mesmo, né? É bem épico. Não tem nada pra falar além disso pra mim, porque é muito bem feito mesmo. Ele apresenta e deixa... Pra mim, pelo menos, bem claro. É claro que a repetição desse poderzinho é o que criou o lugar dele na cultura pop, né? Mas ele fez por merecer pra mim, sim. Eu não fui, sei lá, esse aspecto pelo menos pra mim não me surpreendeu de, não, é aqui que é apresentado. Fiquei, ok, beleza. Nada de muito especial. Mas sabe o que é curioso? Foi a primeira página dupla do mangá. Tamo aí. Ele sabia o que ele tava fazendo ali, muito bem. A primeira página dupla é o Kamehameha. Foi um laserzão da hora ali. Não tinha reparado nisso, não. Também não. Dito isso, a gente vai pra... Eu quero falar especificamente da parte do Pilaf também, né? Porque eu acho que é o primeiro que é meio que... Um vilãozinho inimigo, de verdade. Né? Inimigo, né? Não é muito pela piada, é mais pelo vilão. Quais são suas considerações sobre Pilaf, Iso? É o vilão mais clássico de Dragon Ball, no sentido de que ele segue voltando. O conto tá liberado dar uns spoilers de Dragon Ball, estranho, porque... Tá liberado, é cultura popular hoje. Não, tá válido. Eu presumo que o ouvinte sabe que a gente não viu pela última vez. E ele é um vilão meio clássico, porque apesar dele não ter aparecido em Dragon Ball Z, no todo, sim, ele não aparece nem um pouco na fase Z, GT traz ele de volta, o Super traz ele de volta, o filme do Bills traz ele de volta. Meio que todo mundo que quer revisitar Dragon Ball pensa, eu tenho que trazer o Pilaf junto, ele foi parte da jornada. Sim. Ele é um dos personagens classicaços do mangá pra alguém que não fica amigo do Goku, diferente, sei lá, de Oolong ou Yantia, que entram pra turma. Sim. E eles ficam com o nosso porque eles entram pra turma. O Pilaf é o primeiro personagem recorrente mesmo, que vai voltar de vez em quando porque ele ainda é parte do mundo. E
É o bug de Dragon Ball, essencialmente. Você tem completa razão. É o bug de Dragon Ball. Eu gosto do Pilaf, eu gosto. Mantendo o tema de que o tom das piadas do mangá eram pessoas horny, eu gosto muito da piada de que a tortura pra Bulma era soprar um beijinho. E todo mundo fica, ué. Era isso? O melhor é que os subordinados dele ficam todos envergonhados. Nossa, ele mandou um beijo mesmo. Né? Sim, acho que é um contraste muito grande. Não só com o hiper horny de Bulma e Anti-Long e a hiperinocência do Goku. Era um meio termo, alguém que tá fazendo nada achando que foi horny demais. Sim. Eu adoro essa piada. E isso é engraçado, porque eu detesto quase toda a piada do tesão desse mangá, né? Do quão tarados todo mundo é. Mas tem uma que constantemente me dava um sorrisinho, todo mundo pulando na nuvem e caindo. Ninguém conseguia parar nela. Ninguém conseguia entrar na nuvem ali, não é? Isso é bom. A parte do Pilaf tem um quadrinho que não é piada, mas eu acho muito engraçado, que é quando ele prendeu todo mundo naquela parede de metal, e aí corta pro Pilaf, e tipo, tá ele e os subordinados jogando cartas. Tipo, é isso, eles estão de boa lá, eles deixaram os caras presos pra torturar, corta pra eles jogando cartas, e aí no quadrinho de baixo é ele com uma escova de dente, de escovar o dente, pensando, amanhã vai ser bom. Então, tipo, que merda. É muito bom isso. Mas o que eu gosto desse grupo do Pilaf, e aí eu queria usar também como essa ponte, é que ele acaba representando uma coisa muito interessante de Dragon Ball, e eu queria ouvir a opinião de vocês, até principalmente do judeu que não via tanto esse lado, que é sobre a criatividade do world building, né? Desse mundo de Dragon Ball, que ele é uma salada mista, inacreditável, né? Tipo, esse grupo é um cachorro, uma mulher num castelo oriental, ali meio turco, sei lá, um cara de uma raça que a gente nunca mais ouve falar. O que é o Pilaf? Ninguém sabe. Sabe? Tipo, o que você acha desse world building na moda caralha? Eu não tava. Não parei pra pensar nisso até você me perguntar agora. Mas é no mínimo curioso que você comentou do maldito do bug de One Piece, Iso. E agora eu comecei a pensar em One Piece e em quão similar é no final das contas esses dois mangás, sim. Porque se eu falei que tem algum mangá que nenhum mangá conseguiu fazer esse começo de Dragon Ball, One Piece não é exatamente isso, mas chega bem perto, sabe? Todo o South Blue, não todo, mas uma boa parte. Todo o East Blue ali, ele é bem nessa vibe, sabe? De tudo é resolvido na piada mesmo, né? E qualquer coisa vem, né? Tipo, não precisa ter explicação. Não, qualquer mundo é peixes homem, foda-se, sabe? Um restaurante no mar, foda-se. Sabe? E quanto mais anda o mangá, mais fica isso, inclusive, né? Deserto, ilha pré-histórica, qualquer coisa, foda-se, vem aí. A piada que o judeu descartou como a parte mais fina, da Bulma aparecer vestida de coelhinho da Playboy numa cidade em que a máfia usa roupa de coelho, então todo mundo tem medo da Bulma. One Piece usaria essa piada, sem pudor nenhum. Sim. Naruto não usaria essa piada. Naruto não conseguiria não seria capaz de produzir essa piada. Então, dito isso, pensando nessa comparação, não é nada que eu aprecio necessariamente, é estranho. Eu fico, ok, beleza, ele faz o que ele quiser com esse mundo. Se gera momentos criativos, tá bom pra mim, se não, também tanto faz. Tanto que, sei lá, quanto mais o mangá avança, menos dessa criatividade aparece no world building, né? Pelo menos aqui no começo, porque, tipo, ele constantemente retorna pro que já tá setado nesse mundo, né? Sim. O que você acha do mundo de Dragon Ball, Isa? Tem uma coisa fascinante no mundo de Dragon Ball, que ele é incrivelmente vago. E ele é um mundo que o fã é convidado pra explorar e entender como funciona e pensar para a cabeça, então tais coisas são possíveis. Porque quando a Mai aparece pela primeira vez, tá lá todo mundo andando de carro procurando a última Dragon Ball e ela tá em cima de um prédio walk-talk dela. Ela fala, Pilaf, eu achei gente suspeita na região, e ela fala alguma letra e alguns números que não significam nada pra nenhum leitor e nunca vão significar nada, mas significou alguma noção de coordenadas pro Pilaf. E eles vão fazer isso pra caralho em Dragon Ball daqui pra frente. Sei. Fulano tá na região J17 4K. Que porra é essa? Isso não é uma... Isso não é tipo, existe o East Blue, o South Blue, isso existe Konoha, e existe os outros países.
A geografia de Dragon Ball é 100% a moda caralho. E o Toriyama usa umas palavras confusas pra gente não ser convidado a tentar entender. Sim. E eu acho que isso dá muita liberdade pro Toriyama, porque ele não tem que dar satisfação nenhuma pra gente. Foda-se o world building, pelo amor de Deus. Quão longe as esferas do dragão se espalharam pelo mundo todo. O quão longe é a casa do Goku da Montanha de Fogo, sei lá, pode ser qualquer coisa. Parece ser perto, né? Parece ser pequenininho esse mundo. Não, o mundo inteiro parece ser o tamanho de Sorocaba. São Paulo. As Dragon Balls, obviamente, não se espalharam no planeta todo, porque não parece que alguma percorreu o planeta todo. Não, eu acho que percorreu, só que o planeta todo é do tamanho exatamente de Campinas, é isso. É isso, o planeta todo é isso. Porque tudo era mó longe, é 2 dias de viagem. Fala, uou, que longe. E é tudo muito fácil de formar, né? Onde é o Mestre Kami? Para um golfe aleatório. Onde é o Mestre Kami? É naquela ilha ali. Valeu. Só antes da gente encerrar essa parte das aventuras e ir pro momento mais artes marciais, tem uma piada que eu ri de verdade. O Toriyama ele fez na exata quantidade correta, que é Goku perdeu o rabo e ele cai exatas 3 vezes. E eu acho que a piada se completa aí, em 3 vezes. Ele levanta, cai e fala, porra, perdi equilíbrio. Aí ele fala, deixa eu ir pra lá. Ele sai correndo e cai. E aí ele volta correndo com o bastão e cai de novo. Maravilha, perfeito. A piada se pagou em 3 atos, que é exatamente a mesma piada 3 vezes. E eu ri as 3. Quer dizer, eu ri a segunda e a terceira. A primeira foi só entendendo. Falar em piada que funciona, eu quero vender uma que eu gosto muito, porque ela tá no equilíbrio exato de como tem que funcionar a piada. Até porque é uma piada familiar, que todo mundo já viu em outro mangá na vida. Uhum. É quando a Tite quer testar o Mestre Kami e pensa, se ele é bom de verdade, ele vai desviar do meu golpe. E todo mundo já fez essa piada, e todo mundo sabe como fazer essa piada. Ninguém nunca desvia do golpe. A pessoa sempre passa vergonha. Mas eu gosto que o Mestre Kami, ele literalmente, ele ressente o golpe, se defende na hora certa, mas era uma lâmina e ele se defendeu com um pedacinho merda de madeira. Eu adoro essa subversão de que ele foi bom o suficiente pra reagir a tempo, ele só não tinha nada com que reagir. Uhum. E levou do mesmo jeito. Eu adoro essa piada. Acho muito bem executada. A piada que você ia comentar, Iso, que eu lendo e eu pensei, é por isso que o Iso gosta desse mangá. Eu esqueci de anotar contra quem, mas tem um momento que alguém vai socar o Goku e aí ele revide e o mangá quebra a 4ª parede com um personagem batendo contra o Yamcha, isso, né? E eu pensei, é Turma da Mônica, por isso que o Iso gosta. É Turma da Mônica mesmo. O olho do Goku e do Kuririn é o olho da Turma da Mônica. Também. Semicírculo com pontinho. Bom, a gente vai entrar nessa parte agora do torneio das artes marciais, que na verdade é o treinamento com o Mestre Kami, então vai ter a introdução do Kuririn e aí eventualmente vai resultar no torneio. Mas eu queria falar um pouquinho desse treinamento, até um pouco antes desse treinamento. Eu acho que você abriu o Judeu falando sobre não querer problematizar um pouco o mangá, mas eu acho que esse começo, o Mestre Kami, ele tá no auge do envelheceu mal, de trazer as pessoas. Esse arco de ter que trazer uma gostosa pra ele é horrível de começo ao fim. Não tem uma parte ali que datou bem. Né? Não, e datar bem, não datar mal uma coisa, mas eu nunca tinha pensado quando era criança, e não pensei nisso até ano passado, literalmente. Uhum. É tráfico humano? O lance não é que se ela é gostosa ou se ela não é gostosa. Goku, vai achar uma mulher na rua pra morar comigo. Por que qualquer pessoa moraria com esse Kami? Tanto que precisou encontrar uma fugitiva da justiça, porque não tinha escolha. Tinha que morar lá. Sim, porque o objetivo era a mulher morar com o Mestre Kami. E que porra é essa? Isso é tráfico humano, vai se fuder isso. Ela ser gostosa não é outro debate. Embora seja um agravante terrível. Sim. Dito isso, mérito... Ela vira empregada do Mestre Kami. Ela cozinha de graça pra ele em troca de teto. Uhum. E vocês não sentem que é meio... Fala primeiro, Judeu, depois eu falo sobre... Eu só queria... eu queria falar da Lunch, justamente, porque eu só queria dar mérito ao Toriyama, porque nessa minha leitura da prequel, tem essa personagem Lunch que aparece de vez em quando eles vão pra casa do Mestre Kami ali no Z e e eu tipo, qual é? O que é dessa? Eu nunca tinha entendido. E aí ver
o quão idiotamente ela é introduzida. Eu quero dar mérito ao Toriyama de lembrar de colocar ela no resto do mangá. Porque, tipo, eu teria esquecido de tanto faz que é. E ela continua aparecendo até o final, toda vez que eles vão até na casa do Mestre Kami. O Judeu tocou num ponto curioso porque ele entrou no efeito Mandela estranho. Tem uma piada recorrente no plano, que a Lunch desaparece assim que começa Dragon Ball Z, e o Toriyama admite que é porque ele esqueceu que ela existe. Tá aí, então, Então, Porque menos mérito pra ele. Ela lá na fase dos Saiyajins e nunca mais desenhou ela. Uhum. E é constantemente zoado alguém falando, o Toriyama é um gênio, e fala, é um gênio, e a Lunch? A Lunch é o exemplo que todo mundo puxa. Ok, então tá aí. É realmente... Efeito Mandela. Então, tá aí, então nunca teve Lunch mesmo. É a grande osmose cultural. A Lunch ainda existe no seu imaginário. Vocês não acham que a Lunch ela é meio uma piada? Eu vi. Onde eu li? Eu li em algum lugar ou ouvi alguém falando sobre que talvez a Lunch seja uma representação sobre. Uma representação velha sobre mulheres, né? De uma hora pra outra elas mudam de humor. É isso. Vocês acham que tem isso? Eu vi falarem isso na internet também. Eu vi um vídeo do Quadrinhos da Sarjeta que falou isso. Isso, foi no Quadrinhos da Sarjeta. Vocês acham que tem isso mesmo? Não, sem dúvida. Sim, eu acho. Essa era a piada, né? Tipo, mulheres, né? Você não sabe a hora que ela vai tentar te matar. Hahaha. É isso. E tipo, pouquíssimos mangás que eu li na minha vida que não sabem escrever mulher de forma tão incrível quanto Dragon Ball. Impressionante. Até One Piece faz melhor, eu acho. A gente passa por esse arco de treinamento, após todo esse constrangimento, né? A gente passa por esse arco de treinamento. Eu não sei o quão ele é o primeiro ou não, mas ele soa muito como... Eu fui atrás das datas. Karate Kid é anterior. Mas esses treinamentos de... faça uma coisa mundana e fique muito bom. Eu acho que nos mangás tava caminhando aí, tipo, tava engateando. Não é possível, isso deve ser mais antigo do que a história do mundo. Deve ser, né? Deve ser. Não, pelo amor de Deus. Acho que ele não inventou isso. Mas esse tem um twist bom em relação a Karate Kid. Em Karate Kid, parece que o Miyagi era um cuzão. Que era, limpa meu carro, pinta minha cerca, limpa minha casa. Você aprendeu Karatê. O Mestre Kami, ele forçava o Goku e o Kuririn a servir a comunidade. Entrega leite pra cidade. Trabalha de pedreiro pra cidade. Ara a fazenda do outro. Sim. Não parecia que ele era um grande pau no cu, mentindo que é mestre pra ganhar trabalho de graça. Porque ele ganha trabalho de graça com a Lunch. A gente já viu como que ele é cuzão pra ganhar trabalho de graça. O Goku não tá recebendo esse gol. Tanto ele não é o primeiro, que eu sinto que tem um pouquinho da paródia aqui, mais uma vez, que você comentou isso, por exemplo, no treinamento deles empurrarem a pedra, né? Que ele depois fez caralho, eu tinha mandado essa só de sacanagem. E aí os caras empurraram mesmo, que mancada. Que merda, né? E eu adoro como termina esse treinamento e ele fala, não, eu não ensinei nada pra vocês só ficaram fortes mesmo. Tipo, não tem uma técnica, eles não aprenderam a lutar como o Mestre Kami. Não, ele só fez um treinamento que eles podiam fazer sem o Mestre Kami. E sair forte igual, sabe? É curioso como ele coloca isso. Mas dito isso, eu acho que no mínimo ele inventou o vamos pôr peso e quando tirar o peso eu fico mais forte. Isso eu acredito. Isso eu acho que foi ele que inventou. Também. Que isso ele vai, inclusive... Repetir. O Toriyama, ele não vai parar com isso dali pra frente, né? Só que ele vai substituir o casco por gravidade. Vamos treinar na gravidade 5, na gravidade 20. Não, e mesmo eu sei a cena do Dragon Ballzinho do Goku adolescente ali já tirando os pesos contra o Tenshinhan. Tem também. Ele vai repetir a exaustão isso de que... E isso é verdade. Não sei se algum de vocês dois já frequentou a academia, mas quando você faz um exercício segurando o peso e depois você repete o movimento sem o peso, você fica muito... Parece que você é muito poderoso. Enfatizar também que o treinamento do Mestre Kami, ele inclui fortalecer muitos meninos, mas inclui educar os meninos. Também. Ensinar conhecimentos básicos pro Goku e ajudar ele a encarar melhor o mundo, que era uma coisa que ele era ignorante, é parte do treino explícita. Goku aprendeu matemática. E isso eu acho que é uma coisa que repetem pouco também. Sim. De valorizar que o mestre, ele é um mestre de tudo, né? Não te ensina só a lutar. Ele é um mestre. Tipo, isso você tem que voltar um guerreiro, mas você tem que voltar uma pessoa funcional no mundo. Não basta você ser forte e você não sabe falar com gente.
Isso vindo do cara que passou a mão na aeromoça na hora que tava indo pro treinamento, pro torneio. Pô, é piada isso. Ah, é excelente piada. Beleza, vamos pro torneio, que é, enfim, a gente não vai terminar esse torneio nesse programa, que ele vai até o meio da luta da final, mas... O cálculo largou um cliffhanger canalha. A gente parou num momento bem ruim mesmo. Sim, mas ainda vai mais alguns capítulos, né, até terminar essa luta. E que você, Judeu, você sente que, como torneio, você sente que, tipo, pensando em época, pensando que ele tá... O que você achou desse torneio como um torneio de mangá de luta? Porque aqui virou. É isso. É um mangá de luta agora. Não, mentira, porque tem pelo menos uma piada que foi a única piada que eu realmente gostei. Desse. Eu mencionei que eu gostei de outras, né? Mas essa que me deu um sorrisinho bem largo foi o Mestre Kami lendo a mente lá do. Namu, né? Não, Namu. E aí, chegando à conclusão, não, esse cara não é de um mangá de comédia. Não, a história é verdade, é história triste mesmo. O cara leu o Gekiga ali do Namu, sabe? Essa piada eu gostei. Pode falar. Toda a luta teve um viés um pouco cômico. Por isso que eu não acho tão porrada assim, no final das contas. Realmente só bem mais... Só, sei lá, o Kuririn e o Goku contra o Mestre Kami de fato, que eu achei que, ok, tá acontecendo mesmo. E embora teve uma pausa de piada do Kuririn e do Mestre Kami, claro, que é eles refazendo a luta em câmera lenta pra explicar pra todo mundo. Ele ainda não é... sei lá, ele nunca vai ser 100%, sei lá... Sério, né? Ainda, né, pelo menos. Uma hora ele vai, sim. Ok. Uma hora ele vai, mas aqui não é o momento ainda, né? Eu achei okzinho, tudo. Nada me empolgou, assim, excessivamente. A piada que eu gosto desse torneio é a do Kuririn não ter nariz. Eu acho que é uma boa piada. É uma boa piada também. Mas Kuririn, você não tem nariz. É mesmo. E aí ganha a luta. É muito bom. Iso, como você vê esse torneio, né, voltando pra ele depois de tanto tempo? Esse primeiro torneio de artes marciais que a gente vê. Eu gosto dele. Eu acho que ele é o menos memorável torneio de Dragon Ball, porque o elenco secundário é o mais descartável do mundo. A graça é só ver os 4 que a gente já conhece. Ninguém liga pro Namu, ninguém liga pro Guilan. E tem uma coisa que eu acho notável, porque em mangá shonen atual eu acho meio merda, e eu não sei se eu já reclamei isso em podcast, porque eu já reclamei com vocês, mas pode ter sido ao vivo, pode ter sido em outro contexto. Mas sabe quando enrolam pra falar qual é a relação entre o Naruto e o quarto Hokage? Todo mundo já sabe qual é, mas eles enrolam pra te falar, e eles enrolam. E aqui eles nem tratam como um twist. É óbvio que o Jack Chun é o Mestre Kami. Sim. Eles nem se dão o trabalho de fingir que isso é uma coisa que eles vão confirmar no futuro. Porque bem no começo a gente tem um balão de pensamento do Jack Chun tendo que só o Mestre Kami teria. Bom, e é a piada também, né? Sim. E é isso. Eles só estão presumindo que a gente já entendeu e que eles podem ficar brincando com os personagens confusos porque não tem a segunda opção. Não, nunca vai ser um outro cara que é igual o Mestre Kami que sabe dar um Kamehameha. Coincidentemente. Eu aprecio a falta da cena que revela o twist. O Sol estaria piscando pra gente falando, vocês viram, né? Ok, não preciso fazer um big deal disso. E não faz mesmo. Sim. E é como eu acho que muitos mistérios de shonens modernos, muitos podiam ser lidados. Questão de Boku no Hero podia ser lidada exatamente desse jeito, na minha opinião. O Judeu, você comentou que em algum outro momento sobre... Acho que foi com a Lante mesmo, né? Que como ele não sabe escrever mulher. Mas eu acho que nesse torneio ele foi no ápice dele. No ápice, né? Porque a menina, o trunfo dela, você tirar a roupa, eu achei... eu falei, não, ok, aqui não... Aí não, né, Toriyama? Porra. Dá esse mangá pro Freud, pelo amor de Deus. Esse pra mim foi tipo, não, aqui não é defensável, não. Que a menina chegou nas quartas de final aqui e foi porque ela tirou a roupa. Tirou a roupa contra todo mundo e ninguém conseguia fazer nada. Pois é. Mas, dito isso também, esse é o torneio em que tem alguns bullshits do Toriyama, que é porque, como ele tá fazendo um mangá de comédia aí na moda caralha, ele pensa depois. Como, por exemplo, o Goku usar a nuvem, que não podia, claramente falaram que não pode usar nada de fora, aí ele usa a nuvem e todo mundo fala, tá bom, dessa vez tudo bem.
Mas daqui pra frente não pode, hein? Porra, que torneio é esse, caralho? Imagina, tipo, Maradona faz o gol de mão lá e aí alguém vê de verdade e fala assim, não, mas foi o primeiro, então vamos deixar esse gol de mão, mas não pode mais fazer gol de mão, hein? Porra, que merda de torneio. Você usou um bom exemplo, porque foi basicamente isso que aconteceu mesmo. Não, é que ninguém viu, em teoria. Ok. E aí tem eu até brinquei no chat nosso, pessoal, que foi um retcon do Toriyama na hora que a história avançou mais do que ele tinha pensado, que aí ele fez o cara artificialmente perguntar a idade dos participantes aleatoriamente, só pra poder fazer o retcon da idade do Goku. Não é 14, é 12. Não tinha 14 não, tinha 12, por isso que eu sou pequenininho desse jeito até agora, gente, não se preocupa não. Meio que o Toriyama fazendo isso na cara já pensando, acho que eu vou ter um time skip lá no futuro, melhor eu arrumar isso aqui. Eu me incomodo. Desde que eu tenho 8 anos de idade, eu me incomodo. Desde que eu não tinha nenhuma repertório, e muitas pessoas da descrença eu me incomodo. Que o Mestre Kami, obviamente, não lutou nas eliminatórias. A gente não ouviu falar dele. Obviamente não tava lá lutando com o Goku e Kuririn pela vaga nas oitavas de final. É que ele podia estar numa outra chave, né? Ele podia estar naquela... Tinham 4 chaves, ele podia estar numa delas. Ele tava lá conversando com a Bulma quando ele recebe a notícia de quem passou e quem não passou. Isso é verdade. Isso é verdade. Ele entrou na surdina nessa parte. Eu já vi muita gente tentando dar bullshit, provar que dava tempo. Mas eu sempre olho e falo, não. Obviamente. Ele roubou a vaga ali. De alguém, né? Obviamente, não adianta pensar demais nada disso, porque é bem comédia. Porque o Toriyama não pensou também. Só porque que essa não é adulto creepy, essa eu era criança, eu já tava confuso, eu já tava, não, isso tá errado. Uhum. Falando em luta, tem um dos meus tropes favoritos de artes marciais, que é o estilo do bêbado. Eu adoro em todo mangá quando tem isso. Eu adorei em One Piece recentemente, quando teve com o Kaido, e eles deram um twist bem próprio no estilo do bêbado dele ali. Eu adoro o Lee. Eu adoro aqui um bem clássico, porque sempre rende coreografias boas. E aqui foi a mesma coisa pra mim. Bem, a gente vai parar bem nessa luta que tem esse momento. A gente não vai ver a conclusão dela, não vamos discutir mas eu gosto como... Pra todos os efeitos, a gente não sabe quem vai... Se a gente não já te conhecesse, não dá pra dizer quem vai ganhar essa luta. Porque, tipo, ele é um mestre e ele tá sofrendo pra caralho pra tentar ganhar do Goku. E eu acho isso que acaba sendo até uma boa piada, inclusive, né? Pensando que é luta e piada. Que, tipo, o mestre entrou pra dar uma lição, tipo, eles precisam ser humildes. E ele tá penando pra tentar fazer eles serem humildes. Demonstra até uma excelente autociência do mangá, eu diria, porque eu comentei que toda a piada até agora do mangá é que o menino é muito forte, né? Uhum. E, tipo, de fato ele tá colocando o Mestre Kami aqui como o underdog dessa luta, né? O esperado seria que o Goku vá ganhar mesmo, né? E a gente tá vendo, tipo, o Mestre Kami sofrendo pra ganhar do Goku. Tipo, ele é o underdog nessa luta. Ele é a zebra. Então, ele meio que tá sendo o protagonista da luta no fim. Bom, beleza. A gente vai encerrar no meio dessa luta. Vamos descobrir o desfecho dela. Quem não conhece, como o Deu não conhecia, aparentemente. Você chegou a ler já, só de curiosidade, ou ainda não? Já. Eu fui um pouquinho além, já. Só pra saber quem ganhava, né? Porque eu fiz a mesma coisa que você, que eu não tava aguentando a tradução oficial. Eu queria comentar isso de passagem. Se você não tem a versão física, você vai sofrer muito pra ler Dragon Ball, porque você só vai ter tradução de fã. Só que é tradução de fã do começo dos anos 2000. Ou vai ter a oficial da Viz, que eu acho que é pior que a dos fãs. A da Viz eu tava muito cheio de piadinha e referência, e eu não aguentei. Aí eu fui ler a do fã. E não é 100%, mas eu achei mais... Dava pra suportar melhor. Em inglês, ele... aquele fã purista que não é Buruma, não é Bulma. Eu entendo japonês. Eles estão corrompidos pelo anime. É bem esse tom da tradução. Sendo que a Bulma usa uma roupa Bulma escrito gigante. Sim. Mas beleza. Mas se você não... Eu acho que a versão física brasileira hoje em dia já é um pouquinho menos corrompida por uma época errada.
A versão da Viz, ele é uma tradução de um momento específico que eles cortaram um monte de coisa, eles censuravam o mangá, então essa época era escrota e infelizmente a mais recente a gente supera isso, espero. A primeira versão da Conrad tem uma tosqueira também, que na época ninguém entendia pra reclamar. Uhum. Aí vocês sabem a cena que o Yantia passa pela janela da Van do Long e tem a bomba pelada, e ele dá um gá, ele gagueja. Uhum. A versão da Conrad tá escrito: eu acabei de ver a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Caraca. Por quê? Por quê? Que Caralho. Ô, Yantia, mancada. não é pra tanto. Mangá é misógino, mas não. Não chega a esse nível, né, Yantia? Calma lá. E não é essa a reação do Yantia. De que, meu Deus, que abominação aqui. E eu acho que a gente não tem uma versão boa, atualizada de Dragon Ball. É um reflexo dessa parte específica, é um reflexo justamente disso. Porque tem até, no caso americano, tem até versões mais novas do Z. Que eles fizeram um full color lá, então eles fizeram uma reedição. Mas essa parte não é revista. Não pegaram. Ninguém volta pra olhar pra ela, curiosamente. Bom, a gente tá revisitando ela com Exato. Vamos trazer de volta Dragon Ballzinho pro imaginário popular. Esse é o papel desse programa. E eu acho que estamos começando essa jornada, né? A gente ainda tem bastante coisa pela frente. Eu elogiei muito no final das contas, mas eu queria falar que eu tô achando só ok até. Não, tá bom. Não tá nada de... Tipo, não tá o mangá mais influente da história da sociedade moderna. Como vocês acham que ia se acompanhar? Vocês teriam dropado se saísse hoje na Jump em algum momento? Eu acho que sim. Momento, né? Difícil. Qual é? Vai. O que tava saindo na Jump na época? Não, hoje. Se saísse mangá hoje, eu estaria lendo depois do primeiro volume. Eu acho. Mas é que aí é sacanagem, né? Comparar quem se inspirou nele com ele. Não, tô falando. É mais inocente. Tô perguntando. Eu leria. Bom, você lê qualquer merda da Jump. Não, eu acho que eu leria. Tá divertido ainda. Não teve nenhum... Eu não lembro realmente de nenhum momento que eu li e falei assim, não, sabe? No máximo, sei lá, o capítulo do coelho ou a passagem do Mestre Kami querendo a mulher. Tirando esses 2 momentos que eu fiz, toma no cu. Mas o resto tá bem interessante. Eu acho que eu teria mantido essa leitura assim. Você acha que não, Judeu? Você não teria? O começo é difícil mesmo pra mim, porque eu ia tipo, ok, beleza, todo capítulo vai ser a piada de homem tarado. não, obrigado. É difícil pensar se Dragon Ball sairia hoje. A quantidade de cena Horn, completamente outro estilo de arte ética. Porque todo mangá Horn que sai hoje em dia tem a arte parecida que é a arte do I To Love You. Uhum. Todo mundo que quer fazer esse tipo de mangá quer fazer com esse tipo de arte, com esse tipo de cena de calcinha. E seria pelo menos um mangá Horn diferente. Sim. Que não pareceria. Você tem razão que em algum nível talvez seria pior isso. Porque, por exemplo, quando a Bulma sai vestida ali com a roupa de coelhinha da Playboy, ela tá ali só vestida tipo, ela tá ali de pé, ela não tem nada. Mas hoje em dia, talvez a cena seria, tipo, um quadro um pouquinho maior, ela da página inteira em alguma pose, sabe? Sim. Não sei o que. Outros momentos. Outros momentos. Você ia abrir a Shonen Jump, você ia ler Ginga na Gareboshi Gin, que é o mangá dos cachorros. Você ia ler Kimagure Origin Road, ia ler Hokuto no Ken, ia ler Capitã Tsubasa, City Hunter e Dragon Ball ali no meio. Pô, City Hunter, falam que é bom aí, né? Mas esse também não é todo... A piada dele não é todo homem tarado. Não sei. Eu não li também. Era isso que tava rolando no meio. Ok. Mas beleza, a gente vai continuar essa jornada no mês que vem, quando a gente vai falar dos próximos 4 volumes de Dragon Ball. É o que? É Red Ribbon já ou ainda não? Assim que acabar o torneio, começa a Red Ribbon. Então a gente vai começar a entrar em Red Ribbon, aí eu quero ver. É os nazistas, não é? Vamos discutir quando chegar lá. É uma leitura. Vai sim. Então até mês que vem, gente. Até mês que vem.